Eu quero conversar um pouquinho sobre novo nascimento. Novo nascimento é um termo bastante comum no meio das pessoas evangélicas. E eu vou usar aqui o termo evangélico para falar das igrejas que são protestantes, não defendendo uma ou outra comunidade cristã, mas toda a comunidade cristã em geral. E apesar de ser um termo bastante utilizado entre essas pessoas, muitas delas falam esse termo sem ter o esclarecimento, sem ter o discernimento bíblico sobre o que significa nascer de novo. Quando você pergunta para uma pessoa na igreja, você nasceu de novo? E ela responde, sim, eu nasci. E aí você pergunta, qual foi a sua experiência com Cristo de novo nascimento? E aí a resposta dela é, eu nasci no lar cristão, nasci na igreja, meus pais são cristãos. E ela acha que isso faz dela uma pessoa cristã, nascida de novo. Só que isso, biblicamente, é um equívoco. Só que esse equívoco não é de hoje. A gente vê numa passagem Nicodemos conversando com Jesus, lá atrás, quando ele vem conversar com Jesus a respeito dos sinais que Jesus fazia. Essa passagem está em João 3, de 1 a 7, e eu vou ler aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Sendo assim, ele era um homem cheio de conhecimento de doutrinas e comportamentos e tal. E mesmo assim ele foi interrogar Jesus a respeito dos sinais que Jesus fazia. E Jesus, mudando o foco da conversa dele sobre os sinais que Jesus fazia, Jesus falou assim, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Jesus percebeu que Nicodemos não entendeu sua resposta, porque Nicodemos retrucou, mas como que pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Ele se referia ao nascimento físico. E aí Jesus respondeu enfaticamente, quem não nascer da água e não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, nós vemos que nessa passagem está claro que frequentar uma igreja evangélica, nascer em lar cristão, fazer parte de qualquer comunidade, ter ministérios na igreja, ser batizado, nada disso faz você ser filho de Deus. Isso não é novo nascimento. Ser bonzinho, ser ético, tudo isso não faz você entrar no reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Um sábio certa vez disse que ser bonzinho, ser ético pode te livrar da prisão, mas não vai te livrar do inferno. Na passagem, quando fala que tem que nascer da água e nascer do Espírito, a água ela simboliza a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito de Deus vivifica o nosso espírito até então morto, por meio da pregação da palavra de Deus. Ao ser pregada a palavra de Cristo, a palavra de Deus, você percebe que você é pecador, você enxerga que você é pecador, e que não tem condições por si mesmo de mudar essa realidade. E aí o seu único caminho é se entregar a Cristo, receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, por meio da pregação da palavra de Deus. Aí sim, isso é nascer de novo. Nascer de novo, ser regenerado pelo Espírito, receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida são termos diferentes, mas com o mesmo significado. E é o único caminho para você entrar no reino de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala que só existe um mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. Então é só Ele que é o caminho para você entrar. E isso só pode acontecer na sua vida se você, pela fé, creu no que Jesus Cristo já fez por você. Quando Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou
pagando o preço pelo seu pecado, e Ele fez essa obra por graça e de graça, sem requerer nada seu. E a gente não merecia isso daí, na verdade a gente merecia o inferno. Eu sei que são palavras duras, mas é a própria palavra de Deus que diz isso daí. E quando Cristo morreu, Ele não morreu sozinho, Ele morreu junto, Ele fez com que eu e você morrêssemos com Ele, para que essa natureza nossa, que levaria a gente para o inferno, fosse morta junto com Ele. Quando Ele ressuscitou, Ele nos deu a nova vida, a vida dele. Em João 12,32 afirma isso, Jesus falando: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Então essa obra já foi feita em nosso favor. Então eu convido a mim e a você a uma autorreflexão. Será que a gente está fazendo parte de uma comunidade para cumprir um ritual? Ou para apaziguar a nossa mente, a nossa consciência de alguma coisa? Se a gente estiver fazendo isso sem ter passado por essa obra de Cristo, por esse milagre de Deus em nossa vida, a gente está perdendo tempo. Aí a gente não tem o porquê frequentar qualquer denominação. Agora, se você já teve essa revelação que você é um pecador, que você necessita da graça de Deus e que ela já foi feita para você por meio de Cristo, aí você nasceu de novo. Fique com Deus, que Deus nos abençoe.